Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no podcast Não R no H. Estamos aqui com o patrocínio de Ritaco Seguros e Trilha Empregos. São os nossos patrocinadores que nos proporcionam esse momento muito agradável. E ao meu lado, como sempre, né, Célia? Estamos aqui novamente. Mais uma vez juntos e hoje com um tema muito especial, mas antes eu quero também lembrar da nossa parceria com o CIESP, o Núcleo de RH do CIESP Guarulhos e do Intercel, Grupo de Profissionais de Recursos Humanos, aqui da região de Guarulhos e São Paulo. Legal. Um abraço para todos os nossos colegas aí de área. E hoje o tema, né, Edson, é muito... Eu ia falar um palavrão, mas pega mal, né, gente? Mas é muito top. Acho que fica melhor. E quem que a gente trouxe para falar sobre segurança psicológica no mundo corporativo, Célia? Uma grande amiga, uma pessoa incrível que eu conheci, que 2025 me deu, autora de livro, estudiosa do assunto, profissional da área de recursos humanos, em um dos ambientes mais desafiadores que existe, que é o mundo hospitalar, né? O mercado hospitalar é muito desafiador trabalhar em um hospital, mesmo sendo em RH. Estou aqui com a Flávia Oliveira. Flavinha, muito obrigada por você estar aqui com a gente, ter aceito o nosso convite. Um prazer falar com você. E, para a gente começar, vou fazer a primeira pergunta, aquela fatídica pergunta. Quem é a Flávia além do crachá? Muito bom. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, refletir sobre um tema que eu amo tanto, que é a liderança, a segurança psicológica, representando, né, uma instituição que eu estou há 6 anos, que eu tenho muito amor pela instituição no segmento da saúde. Quem é a Flávia além do crachá? Eu sou psicóloga de formação, eu sou caçula de 3 meninas, eu moro em Santo André, gente, sou do ABC Paulista, sou longe pra caramba. E obrigado mais uma vez por estar aqui. E eu estava falando com uma pessoa hoje sobre isso, né? Que eu fui criada lá, eu estudei lá, eu conheço todo mundo de lá. E que eu gosto de morar naquela cidade porque eu tenho essa característica mais bairrista, assim, de ser mais... conviver com as pessoas que cresceram comigo, né? Então, a Flávia, por trás do crachá, eu sou cristã. Então, eu tenho uma atuação forte nesse segmento também, né? Daquilo de disseminar aquilo que eu acredito, de semear aquilo que eu acredito. Eu sou uma pilateira, então eu gosto também de exercício físico, da qualidade de vida. Eu sou uma defensora do não açúcar. Então, eu tenho algumas características, além de disseminar a questão da liderança, da autoliderança, do autoconhecimento, que está muito ligado à minha formação na psicologia. E hoje você veio aqui falar para a gente sobre um tema que é muito próximo, né? Acho que tem tudo a ver com a saúde mental. Sim. Né? Que é a segurança psicológica. Que muita gente sofre disso e às vezes nem sabe. Sim. Né? E aí a primeira pergunta que vem, né? Por que esse interesse por um tema tão desafiador como esse? É porque ambientes, eles podem nos fortalecer e nos impulsionar, ou eles podem nos adoecer. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre o tema saúde mental, nós precisamos entender que essa demanda não nasce obrigatoriamente no trabalho, ela também pode nascer no trabalho, mas elas nascem nas relações, que podem ser relações familiares, que podem ser relações interpessoais, que podem ser relações conjugais. Então, quais são, e isso é uma provocação de quais são as relações que eu tenho hoje e o quão saudável ou não essas relações são. Sejam elas relações de trabalho, sejam elas relações interpessoais fora trabalho, ou até a mesma relação de Flávia com ela mesma, né? As relações intrapessoais que eu falo, eu comigo mesma, como que eu me relaciono e o quanto essa relação, que pode ser uma relação dura, pode ser uma relação adoecida, pode também impactar na minha relação com o ambiente.
Então, primeiro em nós e depois através de nós. Essa é a lógica e por isso que eu me interesso tanto, porque eu creio que eu posso me levantar como uma voz na minha geração para impactar as pessoas a olharem para elas, porque se elas olharem para elas e elas curarem a si mesmas, através do autoconhecimento, através das decisões que elas precisam tomar, elas podem impactar o outro em todas as relações que elas estabelecem. Você acha que pode, se você estiver doente, você pode adoecer outra pessoa, então? Com toda certeza. Porque você talvez não perceba que você tem projetado no outro, talvez, responsabilidade que é sua. Talvez você não perceba que você pode estar transferindo para o outro uma responsabilidade e uma demanda que é sua, é uma crença que você carrega. Então, tem tantas camadas que nós precisamos aprofundar. Quanto mais curado nós formos, mais saudáveis serão as relações que nós estabelecemos. Flávia, e por que essa condição é uma condição humana que sempre existiu? E por que só agora está sendo tão falado, está sendo tão discutido, né? Essa questão da segurança psicológica como um item, um tópico da saúde mental? Algumas coisas eu tenho percebido, né, de movimento do mercado. Primeiro que nós somos um dos países mais doentes emocionalmente quando a gente compara outros índices no mundo. Segundo, que a gente vem com uma norma regulamentadora que já existia, mas agora foi inserida os riscos psicossociais, então as empresas estão mais no alerta sobre isso, mas eu percebo que foi uma demanda que sempre existiu. Mas isso tem trazido cada vez mais em pauta, por quê? Porque eu percebo as pessoas cada vez mais solitárias, porque as gerações, elas evoluem conforme existe a evolução da tecnologia. Por isso que no passado, as gerações Baby Boomer, depois a geração X, Y, demorava mais tempo para migrar uma para a outra. Hoje, as gerações elas têm uma evolução muito mais rápida, porque elas acompanham a evolução tecnológica. Então, nós temos uma evolução tecnológica muito rápida. E isso tem feito com que as pessoas elas lidem cada vez mais com um bombardear de informação. E veja, informação não é conhecimento. Informação são meros dados que estão sendo enviados para nós no feed. A gente scrolla e tem um monte de informações. Verdadeiras ou não. Exato. E nós ficamos aquém de conhecimento. E isso tem gerado estresse, ansiedade e as relações humanas ficam cada vez mais distantes, né? Lembra quando eu falo muito sobre as relações que curam? E isso, a gente tá tão doente, a gente tá tão ferido que a gente não quer mais fazer terapia com o ser humano, a gente quer fazer com o ChatGPT. Né? Que isso não confia mais, né? Nas relações humanas. A gente quer... Por quê? A gente não quer ser confrontado. Nós não queremos ser confrontados. Nós queremos ter o nosso ego amaciado. A gente caminha com pessoas que nos elogiam, porque inflam o nosso ego. Mas aquelas pessoas que caminham conosco e que são os amigos verdadeiros, são aqueles que confrontam o nosso caráter. Porque nós podemos ser pessoas melhores. E claro, uma relação de amizade, uma relação de pessoas que a gente caminha, que diz, olha... Dessa maneira, eu não percebo que está muito legal a maneira que você está fazendo, não, Flávia. E aí, quem é essa pessoa? Eu gosto de fazer um comparativo. Quem são as pessoas que te alimentam? Quem são pessoas que te confrontam, que te orientam, que são seus mentores? Certamente... Que te inspiram, né, Flávia? Que te ensinam. Quem são essas pessoas? E geralmente a gente tem um mentor em área diferente da nossa vida. Um mentor financeiro, um mentor de carreira, um mentor espiritual... Quem são essas pessoas? Certamente nós teremos menos pessoas que nos ensinam do que pessoas que precisam de nós, que nós alimentamos, né? Quem são essas pessoas? A gente precisa compreender quem elas são. Porque cada vez mais essas relações estão sendo adoecidas e acredito que por isso... O tema, né, segurança psicológica, saúde mental, burnout, ansiedade, tem ficado tão em pauta. Porque
cada vez mais as relações humanas estão adoecidas. E levando isso, desculpa. Não, fica à vontade. Levando isso para o mundo corporativo, né? O que é essa segurança psicológica no trabalho? É um ambiente em que eu posso me desenvolver, né? Eu falei agora no começo a importância do líder, o papel do líder em ser aquele gestor que determina o clima da área. Não sei se vocês já tiveram uma experiência de assim. Sabe aquele gestor sai, todo mundo fica feliz, todo mundo brinca, o gestor chega e fala, o chefe chegou. Todo mundo fica quieto, em silêncio. Esse ambiente não tem segurança. Você não pode ser você não pode brincar, você não pode fazer uma piada. Você pode ser você quando o chefe não tá. E aí é um chefe, não é um líder. É essa questão quando eu falo que o gestor, ele determina o clima da área. Tem gestor, tem pessoas que determina e que não determina, mas impactam, ela... né? Ela tem o mesmo comportamento quando o gestor tá e quando o gestor não tá. Esse é um ambiente que tem segurança, porque ela é ela. Ela brinca, ela faz piada, ela também trabalha, ela vai dizer, nossa, hoje eu não tô afim de produzir, mas eu tenho que entregar tal coisa, isso é normal. Mas eu consigo fazer isso na frente do meu gestor? Ou se eu fizer, ele vai achar que eu não tenho condições de contribuir e vai me desligar na próxima oportunidade que ele tiver. Entende? Quem é esse líder? E essa é a grande provocação. Nós, analisando algumas pesquisas, a gente sabe que 60% do investimento financeiro de uma empresa é no desenvolvimento da liderança. E não adianta nada, porque você vai lá, você treina esse líder e aí ele vai, porque vai ficar chato se ele não comparecer no treinamento, mas ele não se lidera. Ele não tem autoliderança. Então é como se você estivesse fazendo nada, porque o ambiente não muda, o turnover permanece alto, o absenteísmo por CID-10 continua alto. Então, as empresas elas começam então a adotar novas estratégias para desenvolver o líder. Então, assim, a gente treina, mas também precisa desenvolver. E o desenvolver é dia a dia. Aí nasce os business partners, que estão lá no dia a dia, que estão acompanhando, que estão vendo a aplicabilidade dos projetos de RH na área, que ele está colado como um parceiro do negócio com o gestor. Porque pode ser que não é por maldade. Esse gestor ele não se conhece, ele não sabe que ele precisa se desenvolver. Ele não entende que talvez ele carrega crenças que foi lá da infância dele que está impactando na liderança. Eu também trabalho desde 2016 como coach de carreira de líderes. Quantos casos eu não peguei? Eu já não acompanhei e atuei no processo de desenvolvimento nas sessões de pessoas que tiveram problemas de relacionamento lá na sua infância, que tiveram, por exemplo, diziam assim, Flávia, eu não consigo me posicionar quando um colaborador ele precisa de um feedback corretivo. Eu não consigo fazer isso. E aí a gente vai avaliar qual era o tipo de comunicação que ele tinha com os pais. E era uma comunicação de medo. Então, isso criou nele um medo de se posicionar. Um medo de ter de conversas difíceis, um medo de gerir conflitos. E aí é onde eu te faço um questionamento. O líder que tenha 10, 12 pessoas abaixo dele, ele não consegue ser 100%. Porque dentro desse grupo de 10, tantos tiveram um tratamento na família de um jeito, outros tantos. E eu não vou contentar, eu sendo líder, eu não vou conseguir fazer com que os 10 ou 12 gostem de mim, porque cada um tem um perfil diferente. Eu consigo mudar isso? E aí a gente tem uma provocação aqui. O líder, ele não precisa ser amado. O líder ele não está ali para ser amado, ele está ali para dar resultado. Mas ele precisa ser alguém que seja referência de comportamento para o seu liderado, porque a liderança pelo exemplo é a que mais funciona. E aí, assim como a gente faz com o filho, né? A gente não trata os nossos filhos do mesmo jeito. Embora eles tenham sido criados do mesmo... Amados iguais. Amados da mesma forma. Dentro da mesma casa, né? Dentro do mesmo lar, com os mesmos valores. Mas a atenção é diferente. E aí, o que eu recomendo? Que você conheça seu liderado.
Eu sempre oriento os gestores da empresa ou até mesmo os meus coaches, que são os profissionais que eu acompanho, que eles façam no mínimo 4 feedbacks ano. E não é muito. De 3 em 3 meses, senta com a pessoa. E aí, fulano, como é que tá a vida? Eu sei que o fulano ele é casado, que ele tem 2 filhos e que um filho ficou doente e que nesse momento que ele ficou doente, ou ele teve uma situação mais difícil, não conseguiu fazer uma entrega, a gente pediu ajuda para um outro membro da equipe. Eu sei quem eu lidero. Eu preciso saber quem eu lidero. E eu não estou ali para ser amada. Eu estou ali para dar resultado, porque é para isso que a empresa me paga. Mas eu tenho que encontrar estratégias de cuidar dessas pessoas. E eu não vou dizer que eu vou ter um cuidado paternalista, porque isso também não é o meu papel. Eu preciso trazer essas pessoas para que elas se sintam seguras suficientemente para dar o resultado que a empresa precisa. Forma profissional. Exato. E pessoal, porque ele vai trazer o problema do filho. E tá tudo bem. Mas ele tem isso. É o que ele tem que entender, que ele tem esse lado pessoal para ser cuidado. Mas ele tem um resultado profissional que ele... E que nós estamos ali para ajudá-lo. Esse problema pessoal existe, se ele precisa sair mais cedo para ir acompanhar a esposa no médico, tá tudo certo, a gente se ajuda. Essa é a lógica do time. O time se ajuda porque tem um membro ali que precisa de uma ajuda naquele momento pontual. E aí, olha que interessante, eu como colaboradora, eu penso, se a empresa... E aí, lembrando que a representatividade da diretoria na área é o líder. E quantas pessoas não pedem demissão da empresa, não por conta da empresa, por conta do líder. Ela pede demissão do líder e não da empresa. Maioria dos casos, né? Exato. Então, eu como colaborador, falo, poxa, a empresa foi compreensível no meu maior momento de dificuldade. Eu vou contribuir com aquilo que eu puder. Entende? É essa relação que nós precisamos estabelecer. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas nós estamos juntos no mesmo barco e a gente vai remar, atingir o objetivo que nós temos, que são os entregáveis. Eu acho que é entender muito, assim, que ali todo mundo é humano, né? Não dá para você deixar tua família do lado de fora da portaria, né? Da fábrica, do escritório, do hospital. Exato. Você não consegue deixar lá fora a tua família. Ela vem junto com todos os problemas. E a mesma coisa, o inverso, né? Você chegou na sua casa, você não deixou o teu trabalho lá na empresa. Aquele trabalho está com você. Você é um ser... integral, não é um... É isso. E vão ter momentos que a gente vai dizer, para tudo, vamos tomar um café, vamos dar um respiro, daqui a pouco a gente volta. Porque nada, gente. Tem dias também que a gente vai falar, eu não vou responder esse e-mail, eu vou responder amanhã. Depois. Nada como uma noite de sono e uma xícara de café. Você enxerga aquele problema de maneira muito mais leve do que você enxergou no dia anterior. Essa brincadeira já me aconteceu uma vez, que me mandaram um e-mail bem mal educado, vamos dizer assim, e eu já li ele com essa malvadeza, né? Modo de dizer, então o sangue estava quente, já o lia daquele jeito. E cheguei a redigir o e-mail que ia dar a resposta. Eu falei, sabe de uma coisa? Deixa eu ir até o banco e voltar, porque o banco ficava, o posto bancário ficava separado. Saí, foi o tempo de andar, ir até o posto, lá tinha um café, conversava com a gerente. Quando eu volto para minha mesa, eu sento e olho para o computador com um e-mail lá, eu pensei, falei, sabe uma coisa, acho que é melhor não fazer isso não. Aí fui deletando e não respondi. Não vale a pena. Mas eu acho que exatamente é o calor da emoção. Então, você acaba tendo essa resposta, é uma reação, né? Ação e reação. E o líder, ele às vezes também tem que engolir uma ação de um liderado. Mas ele às vezes tem a reação. Você acha que essa parte de reação do liderado não vai lhe causar, se ele não ter a reação e ele guardar para ele fica doente? Eu gosto de dizer que há um tempo certo para todas as coisas. Veja, o liderado, quando ele tem uma conduta inadequada, você como representante da empresa, você tem algumas condutas a adotar. Então, dependendo da gravidade, você precisa agir
no dia seguinte ou imediatamente, mas você precisa ser intencional e não reativo. O reativo, ele vai agir com raiva e vingança. O intencional é entender o seu papel e saber que naquele momento cabe uma advertência verbal e um registro, por exemplo, como nós temos lá na plataforma de feedback. Se você percebe que você já orientou 3 vezes como a legislação nos orienta e esse comportamento ele permanece, parte então o momento de uma medida disciplinar escrita. É só você seguir o rito. Intencionalmente de correção de comportamento. O que não dá é o líder se portar como... dono. Não é só isso, acho que é com uma imaturidade mesmo. Né? Lembrando que você é autoridade naquele ambiente e você é exemplo. Se você descompensa numa questão de reação a um colaborador, das duas formas, a gente não sabe qual é a intenção desse colaborador. Se ele falar lá, consegui fazer com que o líder descompensasse. Ele precisa compreender, lembra da autoliderança que eu falei? Ele precisa compreender qual que é o papel dele naquele ambiente e qual conduta ele vai tomar. E pode ser que ele talvez não saiba. Então, ele aguarda. No dia seguinte, ele pode pedir para um parceiro, vai tomar café com algum gestor que é amigo seu, falar, cara, aconteceu isso. Como que você acha que eu tenho que conduzir? Eu recebo ligações no RH, Flávia, aconteceu isso. Como que você acha que é a melhor maneira de conduzir esse caso? Porque eu percebo que eu não estou conseguindo ter manejo adequado. Peça ajuda. Não haja sozinho. E é importante dizer para o líder, né? Você não está sozinho. Sempre vai ter alguém para estender a mão e te ajudar. Seja um colega seu de outra empresa, seja um parceiro seu da mesma empresa, seja o RH da empresa. Nós precisamos entender que a gente não vai saber tudo, mas haja com sabedoria. E quando eu falo de agir com sabedoria, é quando a gente tem vários conhecimentos. A gente lê livros de liderança, a gente faz cursos de liderança, aí a gente pensa como que eu vou aplicar cada conhecimento que eu adquiri em cada situação. Nós precisamos carregar a sabedoria. É a sabedoria que vai nos ajudar a olhar para aquela situação e falar, nessa situação aqui eu posso aplicar aquilo que eu aprendi. Mas eu estou em dúvida. Deixa eu dividir com alguém que eu confio para saber se eu estou indo no caminho certo. Teve uma vez que uma coach minha disse assim, Flávia, eu não aguento mais meu chefe. Eu vou mandar esse e-mail aqui para ele. Me mandou a foto. Eu li, falei, espera, deixa eu ler primeiro. Não aperte o enter. Aí eu li e falei... Não aperte o send. Não envie. Calma, que eu vou te dizer como seria adequado que você mandasse. Ela estava envolvida na raiva, ela estava sendo reativa. Ela ia responder com o fígado, né? Não com a cabeça. Exato, e ela ia colocar a cadeira dela a perder. Ia falar, nossa, quem é essa descompensada que eu tenho liderando essa área? Não faça isso. Então, é importante esperar. O tempo, ele nos ajuda, né, a pensar, a processar, a gente não agir por impulso, não ser reativo. Nós precisamos entender que, às vezes, vale não responder assim como você fez, porque há tempo de falar e há tempo de calar. E talvez há tempo de calar, deixa. E, às vezes, o calar dói mais na outra pessoa porque ela não recebeu o que ela queria, né? Entendo isso. Mas, assim, eu falo até por conta de ter sido, na minha vida profissional, uma parte como líder. E eu sei que tinha algumas dificuldades que você... para traduzir cada profissional que você está liderando. Mas acho que tem alguns que interpretam você de uma forma diferente e não muda aquilo. Ele acha que você é naquele perfil. E aí eu não sei como que a gente consegue, porque, assim, o que me incomoda às vezes é achar que o líder, ele parece assim, o líder tem que fazer isso, o líder tem que fazer aquilo. E esquece que a gente tem um liderado que também provoca. E aí eu não sei até onde a gente não está sobrecarregando as obrigações do líder e que está deixando ele doente, como você mesmo já comentou. Então, será que às vezes está carregando tanto o ombro dele que a gente precisa também falar que ele é humano? Quando você fala que o liderado provoca,
É que o liderado, ele não realiza as atividades que precisam ser realizadas. Que tipo de provocação? Não estou numa sessão, tá? É só para eu entender. Só para procurar a melhor pergunta. É só para eu entender pouco mais essa demanda. Não. O que eu estou comentando é exatamente assim, você ter um questionamento. Não vou nem dizer que o liderado está errado, mas ele é um questionador, é um que não aceita, às vezes, o comando que você tá querendo conduzir e que ele acaba te provocando. Então, tem hora que você vai ter que falar para a pessoa assim, amigo, eu tô no comando, eu preciso tomar uma decisão e a minha decisão é essa. Você pode não concordar, vou respeitar a sua não concordância, mas você tem que aceitar. Só que ele vai lá e provoca, ele fala mal, ele reclama. É isso que eu estou comentando, porque às vezes ele vai criar um ambiente negativo por conta que ele provocou, não que o líder fez. É isso que me preocupa um pouco, é deixar o líder sempre o réu da situação. É exatamente, o líder tem que tomar cuidado para não ser vítima, né? Porque pode acontecer. E aí você percebe um liderado que ele é um detrator. Ele é um detrator. Ele fala mal, ele não concorda com as demandas, ele te enfrenta, você trabalha por trás, oferece um feedback para ele. Eu percebo esse comportamento e ele está inadequado àquilo que nós gostaríamos enquanto instituição. Você entende esse comportamento? E aí, quando eu falo de reuniões de feedback, você chama esse profissional e ele precisa tomar consciência que aquele comportamento ele está sendo inaceitável dentro desse contexto corporativo. Você vai pedir para ele, se ele toma consciência, você percebe esse comportamento? Você vai colocar ele ali no tete-a-tete, porque a autoridade é você. Se você percebe que esse colaborador ele não quer mudar, se você percebe que esse colaborador ele não tem interesse em contribuir para o bom andamento do time, avalie se vale a pena manter esse profissional. É que eu acho que sempre a gente imagina... Existe um contexto, né? Então, não é que assim, eu só consigo explicar aquela situação. Então, existe um contexto. E esse contexto, ele depõe a favor ou contra desse profissional? Porque nesse recorte que você me traz, e a gente está analisando só esse fato, se eu tenho um profissional que é um detrator e não contribui... Veja, ele não é um neutro que pode ser convertido por um promotor. Ele é um detrator. Ele fala mal, ele contribui negativamente, ele nem contribui, né? Ele é uma pessoa que destrói os planos da área. Às vezes ele não gosta do líder. Eu acho que tem empatia e antipatia, entendeu? Então, às vezes pode existir a antipatia e que isso provoca... Que às vezes, assim, você é uma ótima profissional, eu sou um ótimo profissional, só que eu e você sentados juntos não funciona nesse formato. Entendeu? Então, assim, eu imagino que às vezes teria que pensar na saída estratégica de não ter a hierarquia com eles. E pode acontecer, porque veja... quando as pessoas falam assim, né? Nós na empresa somos uma família. É lindo, mentira. Né? Ninguém é família de ninguém. Você tá aqui trocando a sua mão de obra por dinheiro. E eu também. E o meu papel é te liderar, goste você ou não. Se esse profissional, ele não quer ser liderado por você, só lamentos. Perfeito, é isso que eu... isso. É isso que eu imagino. Não tem como romantizar as relações. Não. Perfeito. Agora, Flávia, você falou o que eu... gostaria de estar ouvindo mesmo e que você me respondeu. E isso é um papel da liderança também, de assumir tomar decisões. Você quer que seja um clima familiar, mas não dá, porque até na própria família você briga. Mas você aí não é clima familiar, é clima harmonioso. Sim. Nós temos um clima harmonioso porque isso faz com que as pessoas produzam mais e isso traz resultado para a empresa porque esse é o seu papel. Sim. Amigos, aí eu gosto de dividir, eu falo isso na minha imersão. Eu tenho uma imersão em Santo André que eu ensino os 12 princípios da autoliderança e que a partir do próximo ano vai começar a ser online. Esse método foi eu que desenhei e um dos pilares é o relacionamento interpessoal. Existem 3 tipos de relacionamento. O relacionamento familiar,
E eu chamo de relacionamentos íntimos, que são aquelas pessoas que sentam na tua mesa no final de semana e tomam um café com você e que você conta das suas dores, que você conta das suas dificuldades. Lembra que eu falei das pessoas que te aconselham, que te alimentam? É essa relação. E existem as relações que são o que eu chamo de incontornáveis. Ela não te julga, né? Exato, que são as relações íntimas que você tem. Mas tem aqui a relação que são dos incontornáveis, que são as pessoas que você precisa lidar. E pode estar o teu colaborador ali, pode estar o teu gestor ali, pode estar aquela tia chata do Natal, que você não tem como excluir ela da família, que você tem que conviver com ela, que ela sempre vai fazer as mesmas piadas em toda noite de Natal. É aquela pessoa que está naquela linha, mas você não convive com ela, você só vê ela no Natal e nas épocas aí de comemoração familiar. E tem os relacionamentos estratégicos, que são aquelas pessoas que você não vê todo dia, mas você toma um café com ela e ela te apresenta para outra pessoa que também é estratégica, que você tem o seu networking. Então, nós precisamos colocar as pessoas na caixinha certa. Meu colaborador, ele não é meu amigo íntimo. Ele é uma pessoa necessária. Ele é uma pessoa incontornável. Às vezes eu não tenho como contornar a relação com ela. Eu tenho que conviver. Uma pessoa necessária que eu preciso conviver com ela. Entende? Sim. Se eu consigo colocar cada pessoa na sua caixinha, eu consigo fazer com que essas relações elas fiquem cada vez mais adequadas. Cada um na sua caixinha. E existem diversos tipos de pessoas, né? A gente tem um funil que vai sabendo quem é quem na fila do pão, digamos assim, entende? Então, nós precisamos entender. Esse colaborador, ele precisa entender qual é o papel dele. O papel dele naquele ambiente, ele é contribuir sim, é desenvolver sim. Em alguns momentos, vai ser executar uma função que ele não concorda e faz parte do jogo. Bem-vindo ao mundo corporativo. Bem-vindo à escola do mundo corporativo, porque é uma escola. Então, nós precisamos não romantizar as relações de trabalho. Elas podem ter segurança psicológica com toda certeza, porque são relações humanas. Mas, no fundo, é todo mundo trocando mão de obra por dinheiro. E de verdade, né, pegando essa situação, né, do subordinado, é uma questão até de sobrevivência dele, né? Porque você é o empecilho, o que impede ele de ascender ao lugar que ele quer. Mais ou menos. Porque nem sempre as pessoas elas serão promovidas para uma posição hierarquicamente superior à que ela está hoje. Pode ser que ela realmente seja aquela que nem quer a cadeira. Ela só quer realmente destruir a imagem de alguém, a reputação de alguém. Eu Tem tenho isso antipatia também. por Eu ela. acho que também. Pode ser. É. Então a gente nunca vai saber o motivo. Mas assim, eu tenho um... Desculpa. Fica à vontade. Eu tenho um lema que é meu e que eu carreguei a vida inteira. Talvez tenha até me causado certa ansiedade isso. Mas é assim, o outro é o que ele pode ser. Eu não tenho nada a ver com o outro, por mais que ele traga esses comportamentos, mas eu tenho a ver comigo, né? O outro é o que pode, eu sou o que devo. Então, se eu estou nessa posição de liderança, eu começo a minha autoliderança, né? O que essa outra pessoa, seja ele um subordinado, um colega, um familiar, causa em mim? Né? E lidar com essas emoções, lidar com esses sentimentos e aprender a lidar com isso, né? Entender isso e aprender a lidar com isso. A gente parte do pressuposto que todo ser humano ele tem um comportamento que tem uma intenção positiva. Certo? Então, veja, se eu tenho um colaborador que apresenta um comportamento inadequado, e veja, inadequado naquele ambiente corporativo em que nós estamos, qual que é o meu papel? Corrigir o comportamento. Por isso que é um feedback corretivo. E eu percebo que esse colaborador ele não tem interesse em mudar, você não pode fazer nada. A decisão de mudar é dele. O interesse em mudar é dele. Você está ali para direcionar, para inspirar, para mostrar o caminho, para apoiar, para sustentar, para dizer vamos juntos. Mas ele precisa querer mudar. E quantas pessoas não querem? E você não pode fazer nada. Você sabe uma forma de
de fazer essa validação de como que eu fui, como que eu estou, se eu estou me sentindo bem ou não. Eu sempre achei que na avaliação de desempenho ela deveria ser de forma natural, aonde já teria que ser negociado. Então, eu e você, eu sou seu liderado, e a ideia é você me der feedbacks e eu ter feedbacks também e solicitar feedbacks. Então, participamos de uma reunião. Eu me senti que foi super bem. Eu mando para ti um e-mail. Flávia, como é que foi hoje nessa reunião? Queria que você me desse seu ponto de vista. Aí você ia falar, não, foi tranquilo, sossegado. Você não aumenta e nem diminui. Você disse que a pessoa está do mesmo jeito. Mas vamos dizer que você fez uma reunião e que você gostou muito da minha atitude. Você pode me mandar um e-mail. Poxa, Edson, parabéns pela sua apresentação hoje. Gostei que o pessoal gostou bastante, vi interesse. Tá de parabéns. Então, os feedbacks que eu acho que valeria bastante. Tanto você me passar o feedback positivo ou negativo, ou quando eu senti que se eu fui bem ou não e eu queria ter uma visão sua, eu te reportar uma pergunta. Que é exatamente isso para mim que eu acho que é a avaliação, que é no dia a dia. Concordo com você. Não dá para você guardar para daqui a 4 meses, porque o que você fez comigo no último mês é o que eu vou carregar para avaliação de desempenho. O que acontece assim... o que eu recomendo, né? Lembra que eu falei dos 4 feedbacks ano, no mínimo, né? Eu recomendo que essas conversas, elas precisam ser recorrentes. Sejam feedbacks que eu não chamo de negativos, porque já carrega uma palavra, eu chamo de corretivos, ou feedbacks positivos. Sejam feedbacks que o liderado oferece para o líder. Lá a gente tem uma plataforma que é 360. Todo mundo pode oferecer feedback para todo mundo, né? Porque feedback é um presente. Essa é a lógica que a gente tem. Mas muitas empresas não possuem a cultura do feedback. Por quê? Porque não possuem segurança psicológica. Como que eu vou oferecer um feedback e ter uma conversa difícil com o meu liderado? Ele vai achar o quê de mim? Ou como que eu vou pedir um feedback para o meu gestor? Ele vai achar que eu estou pensando que eu não estou indo bem, entende? Cria-se, então, a necessidade de ter uma cultura de feedback. E eu concordo com você. Se nós não tivermos feedbacks constantes, quando a gente chegar lá na avaliação de desempenho, e geralmente é no final do ano, existe um efeito que é um viés cognitivo que a gente tem inconsciente chamado ressenticidade, que é exatamente isso que você comenta. Que nos últimos meses ou no último mês, aquele colaborador ele caminhou perfeitamente durante o ano. No último mês ele teve um gap, eu vou usar isso na minha avaliação de desempenho. Por isso que nós adotamos estratégias de termos comportamentos específicos sendo avaliados que estão vinculados à estratégia do negócio. Então não é a opinião só do gestor, mas é a opinião dele naquele comportamento vinculado à estratégia e não aquele fato que aconteceu. Aquele fato que aconteceu demanda um feedback específico sobre o fato que aconteceu. Eu falo isso por conta das minhas avaliações que eu fazia lá no passado e que acontecia exatamente isso na hora que a gente estava conversando, o líder e o liderado. Que ele lembrava daquilo que ele queria lembrar. Que você fez isso, você fez aquilo. Mas ele esquecia daqueles outras reuniões impactantes, outros projetos que deram um impacto bem positivo. Então, eu acho que a validação, seja numa reunião, seja de um projeto, seja de algum... Eu acho que ela teria que ter pelo menos um feedback. Se atendeu o esperado, não atendeu ou superou. Por quê? Porque você conseguiria pontuar sabendo que a cada semana ou a cada mês você está evoluindo. Sim, e você sabe que... Não só daqui a 3 naquele meses. momento, né? O que eu percebo e que a gente hoje pratica no mercado é uma avaliação não só 90 graus. Não é só o gestor que avalia o colaborador. Ele também se autoavalia. Então, nas mesmas competências que naquele conjunto de conhecimento, habilidade e atitude vinculadas à estratégia, esse colaborador também se dá uma nota e ele justifica do porquê daquela nota. Porque eu fui bem na entrevista, eu me autoavaliando. Ele lembra de tudo que... Entende? E aí, gestor avaliou, colaborador se autoavaliou. Chegou o momento de calibração e do consenso. Para que a gente consiga, então, ter uma conversa entre avaliador
e avaliado. Porque nem sempre quem avalia é o gestor. Pode ser um enfermeiro, pode ser um nutricionista que está avaliando o técnico de nutrição, hipoteticamente, entende? É aquele que acompanhou esse colaborador. Então, a importância de nós darmos voz ao colaborador para que ele se autoavalie. E ele também fale, realmente, eu preciso melhorar nisso, eu preciso me desenvolver nisso. Esse é um ambiente de segurança. E eu acho assim, um período de 1 ano acaba sendo algo bem... É grande esse espaço. Né? Então, você imagina que você faça 8 reuniões no mês. Uhum. Dessas 8 que você fez do primeiro mês, você não foi bom, o teu chefe não gostou porque você não deixa o outro falar, ou então não explica, se omite das informações. E aí, nesse primeiro mês, eu não dou nenhum feedback. E nas outras 8 reuniões do outro mês, ele vai fazer a mesma coisa. Eu vou deixar para pedir para ele mudar somente daqui a 1 ano, ou eu poderia já dar o feedback para ele dentro desse período. Olha, eu acho que você precisa ser mais participativo na reunião, preciso que você entre no projeto querendo desenvolver, não apenas executando o que te pede. Existe a necessidade da proatividade nesse projeto para você poder se destacar. Então, eu acho que eu não espero o projeto terminar, eu consigo fazer ele evoluindo dentro do projeto. É aí que entra o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, que ele tem prazo. Mas o que você me traz é uma metodologia de projetos que a gente usa, metodologia ágil. Eu não preciso esperar 12 meses. Eu posso fazer pequenos entregáveis no caminho. A gente chama isso em projetos de metodologia ágil. E isso também se aplica para o desenvolvimento humano. Quando eu falo de um plano de desenvolvimento individual, ele não precisa durar 12 meses. Ele pode durar 3 meses, ele pode durar 6 meses. E a minha recomendação é não faça mais do que 2 ou 3 planos, porque as pessoas não vão fazer. Se você fala assim, você tem que desenvolver 10 metas, 10 livros para você ler, coloque um. E aí marque reuniões de roda de conversa para a gente discutir sobre o tema com outras pessoas. Tem várias metodologias de desenvolvimento. Mas sempre depois de uma avaliação de desempenho, quando você identifica alguma competência que pode ser aprimorada, minha recomendação, não determine, pergunte para a pessoa qual comportamento ou qual ação você acha que você pode fazer para aprimorar isso. Eu estou junto com você. Vai falar, Flávia, acho que a gente pode ter a leitura do livro Um Olhar para a Saúde Mental para melhorar e aprimorar o meu papel da liderança, para que eu consiga ter mais consciência das minhas emoções, para que eu faça a autorregulação das minhas emoções, hipoteticamente aqui dizendo. Maravilha. Em quanto tempo você acha que você consegue ler esse livro para a gente voltar a falar sobre esse tema? Não é nada escrito em pedra. A gente pode repactuar prazos. Esse é um ambiente seguro. É um ambiente em que se conversa sobre desenvolvimento. E principalmente, né? Eu acho que o liderado se sente olhado, cuidado, valorizado, né? Desenvolvido, principalmente. Então, eu acho que reforça muito isso. O liderado está como ele pode e a liderança tem que estar como deve. Exato. Né? E se eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus objetivos e metas, não importem o que falem, o que importa é o que é. Eu gosto de dizer que uma árvore é conhecida pelos frutos que dá. Muitas vezes você não vai precisar dizer, só trabalhe, dê os frutos. Porque quando as pessoas experimentarem esse fruto, elas vão dizer, nossa, que fruto doce. E todos os nossos frutos estão vinculados com a qualidade da raiz, com a profundidade da raiz. Se eu sei quem eu sou, a minha raiz ela é profunda em mim, ela é profunda nos meus valores, ela é profunda na minha autenticidade, na minha integridade. Então não importa o que falem. E é o que te sustenta, né? Exato. E eu vou conseguir seguir uma linha. Te sustenta. Uma linha de integridade, sabe? Flávia, eu não quero deixar de te fazer uma pergunta que eu achei muito interessante. Diga, porque eu tô amando esse papo. Dentro do ambiente hospitalar, que é onde você já vivencia há muitos anos, imagino que você tenha vivenciado a época do Covid. Sim. E aí eu vou te perguntar como que foi o trabalho psicológico para toda aquela equipe de hospitais que estava na linha de frente, né? E como que vocês faziam para não ter nenhuma pessoa ali fora do eixo?
Primeiro que nós nos orgulhamos que nós não tivemos nenhuma perda. Nós protegemos os nossos colaboradores de uma maneira tão significativa que nós não perdemos ninguém. Esse é um orgulho que nós temos enquanto instituição. Mas nós fizemos um trabalho muito forte, nós investimos muito em todos os EPIs que eram necessários. Nós importamos esses materiais que no Brasil existia muita falta de material, de EPI mesmo. Então, nós nos antecipamos e trouxemos do exterior, que veio de barco, eu lembro, de navio, na verdade, não era barco, de navio. Nós fizemos todo... que é no barquinho remando. Remando, né? Entendeu? E a gente tem toda uma estratégia da área de suprimentos para não deixar faltar insumos e nem medicações para os nossos pacientes. Foi um trabalho muito forte. Nós contamos com alguns parceiros para contratação de profissionais extra. Nós contratamos, na época, 300 profissionais para apoiar quem estava lá como colaboradores, né? Porque poderíamos e tivemos casos de pessoas que qualquer sintoma que tivesse, nós afastávamos e também iríamos mapear toda a área. Nós tivemos todo um olhar de deixar pessoas em casa que eram administrativas, fazer rodízio realmente, espaçar o posto de trabalho. Então, todo um trabalho muito forte de gestão de pessoas, de segurança do trabalho, da medicina do trabalho, dos parceiros que nos apoiaram, de contratação de novos profissionais para apoiar. Então, foram ações combinadas da nossa superintendência para que nós pudéssemos proteger tanto os colaboradores como os pacientes. É porque eu imagino, né? E foi um caos, tá? Eu fui trabalhar todos os dias porque eu queria estar lá. Não, e eu e a Célia também. Nós trabalhamos, né, Célia, a pandemia toda. Não tivemos isso de ficar em casa, até porque a gente precisava fazer algumas ações. A gente estava no gerenciamento de risco, né? Então... E principalmente dentro de RH. Então, imagina, a fábrica trabalhando, a gente não poderia deixar de trabalhar. Sim. E fizemos todo esse trabalho, só que a gente fazia de um jeito de afastar a doença da gente. E você, no ambiente hospitalar, tinha a doença chegando, né? Era sempre o vírus presente para vocês. Sim. Então, você falar de um enfermeiro, você falar de um médico, que a exposição era 100%... O importante é estar paramentado, né, com o EPI correto. Então, não faltou EPI. Isso é que é muito importante, né? Não faltou as possibilidades de proteção do colaborador. Mas eu lembro, eu fiquei internado, tá? Eu tive Covid, fiquei internado. E a sensação que dá é o que eles comentavam, né? Que entrava uma pessoa com saúde, saía, infelizmente, sem vida. Então, isso daí, para eles, a segurança, o problema mental era bem mais forte, porque eles estavam vivenciando aquilo que, às vezes, eles vivenciavam a cada, sei lá, 2 semanas ou uma semana, morria uma pessoa. E ali estava morrendo ali nos braços sem poder fazer nada. De uma técnica, de um enfermeiro. E assim, nesse momento... Psicologicamente, essa tua equipe também... Na ocasião, nós tivemos, então, a equipe de atração e seleção, psicólogas focadas no fechamento das vagas. Nós tivemos a psicóloga da medicina do trabalho e as psicólogas de treinamento focadas no atendimento de colaborador. Então, nós tivemos uma ação específica para isso, que eram atendimentos online que nós fazíamos com o colaborador que entendia essa necessidade. Né? Então, a gente fez todo esse suporte em várias frentes, né? Inclusive na frente da questão da saúde mental, da promoção da saúde mental, desse acolhimento, de como que ele estava realmente se sentindo com aquela situação, para que a gente pudesse, então, não ter um afastamento, por exemplo, desse colaborador, sabe? Eu falo para ti porque até hoje eu lembro, tenho uma memória até fixa disso daí. Uma vez eu estava no restaurante, a gente tinha todo o amparato normal, era tudo separado, tudo certinho. E começou a me dar fobia ali, que eu estava sentindo que eu estava com o vírus. E eu comecei a sentir, a Célia sabe como que eu passo mal só em pensar que eu tô ruim, né?
E nisso foi piorando a minha situação. Eu fui ficando doente mesmo, né? A febre que você sente e tudo, mas não era, foi só psicológico. Não, mas ele fez, Flávia, até conseguir se internar no hospital. Não foi não. Ele foi umas 3 vezes pro hospital, até que chegou lá o médico falou, não, fica internado aí. Pra dormir, vai. Não, mas aconteceu que eu ficava com essa sensação que eu tava, não tava, sensação que eu tava, não tava, e eu me sentia mal. E olha que não é porque eu tinha contato, é isso que eu tô querendo até dizer. Imagina, eu na pele de um enfermeiro, só o fato de entrar mesmo que todo armado, todo paramentado, eu ia sair de lá todo dia achando que eu tava com Covid. Você sabe que você não é o único, né? Mas assim, eu acho que foi feito... nós somos bombardeados de tanta notícia ruim, tanta notícia de perda, tantas situações, né? Eu não sei se vocês viram aquela reportagem, não sei se foi a Prefeitura de São Paulo que foi fazendo um monte de vala. Sim. Entende? Já trazia essa... Então, e aí assim, você não estava, mas você imaginava que estava. Olha como a nossa mente, ela tem o poder de transformar a nossa realidade, porque o nosso cérebro, ele tem esse poder. E você estava com medo de cair naquela vala, né? Não, eu particularmente, eu não tive medo por 2 motivos. Não, tô falando eu já olhando, vendo aquilo, eu falo, gente, eu posso ir o pra telespectador, lá? Exatamente. Esse cerne da questão que eu quero dizer. Eu, Flávia, especificamente, e ninguém da minha equipe foi infectada nesse auge. Eu acho que nós estávamos tão focadas em resolver a situação. Foi o meu caso também. E aí, eu, graças a Deus, nesta ocasião, eu já não morava com os meus pais, que são idosos. Então, eu vou de carro trabalhar. Eu tinha essa dinâmica, essa logística que me garantia que eu não ia passar, caso eu me infectasse, passar o vírus para ninguém. Mas o que eu quero te dizer é que a quantidade de informações e de notícias catastróficas que nós recebemos gerou, não só em você, em provavelmente outras pessoas, acho que o que desencadeou a agora. Persecutoriedade, né? No sentido de eu não estou, mas eu acho que estou e eu preciso de ajuda. E eu não sei se por conta disso todo mundo passou a adquirir essas coisas de ansiedade também, né? Pode ser, a gente fala muito sobre isso, né? Após pandemia, e até então, antes da pandemia, não sei se vocês lembram, quem fazia terapia era frescurento. Imagina, eu não sou louco, eu não preciso de terapia. Quantas vezes eu não escutei isso? É verdade. Flávia, só para... A gente caminha já para o final. Não. O seu tempo se esgotou. Eu não falei que ia se esgotar rápido. Gente, que papo maravilhoso. Amo. Não, mas ainda tem uma última perguntinha. Como que você chegou a esse trabalho aqui? Escrever maravilhoso. Um olhar para a saúde mental. Eu sou coautora da Chave Mestra. Eu sou coautora desse livro. E assim, gente, é um orgulho, porque só tem fera nesse livro aqui. Eu conheci esses coautores, né? Então, todos são psicólogos, médicos, terapeutas, todos eles trabalham com promoção da saúde mental. Então, cada um tem um tema diferente, em atuações diferentes, voltados para a promoção da saúde mental. Então, foi uma honra ser coautora desse projeto. Como que eu cheguei nele? Não me pergunte. Eu falo sobre... Existem coisas que são jesucidência, tá? Não são coincidências. Eu fui achada na minha rede social por essa editora, dizendo que lançaria um livro em maio sobre saúde mental e se eu não gostaria de ser uma das coautoras. E na conversa com a profissional que a gente marcou, ela disse assim: Flávia, se você fosse escrever, sobre o que você escreveria? E na hora eu disse, eu escreveria sobre a liderança que cura. Porque nós podemos ser líderes que curam e que transformam uma sociedade. Eu sou a mudança que eu quero. Então, a partir do meu comportamento, eu posso transformar a minha realidade e as pessoas que caminham comigo. E aí, foi. Eu falei, vou ser coautora. A gente fez o lançamento. Inclusive... Eu permaneço com a venda desse livro na minha rede social, no meu Instagram. Tem lá um link para compra desse livro. Qual e ele que vale é muito tua a rede pena. @Flávia Oliveira Mentora no Instagram ou no LinkedIn Flávia Oliveira. São as 2 redes sociais que eu mais uso.
Então, a pessoa pode, né, quem estiver nos assistindo, pode adquirir esse livro. Ele tenho certeza o quanto ele transforma a maneira de enxergar a sua própria realidade a partir de relatos, até mesmo de histórias que nós temos de pessoas que superaram, e também dicas de como ser uma pessoa. Eu, por exemplo, trago como ser um líder que cura. Se eu não sei ser, como eu posso ser? Então, são passos que podem transformar a sua jornada. E eu gosto de dizer que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. E eu só posso ter um fim melhor que o meu começo se eu escolho recomeçar e ressignificar alguns conceitos da minha vida. Muito Perfeito. bom. Muito obrigada, Flávia. Foi um prazer enorme, uma honra ter você aqui com a gente. Já te admirava de outros eventos e hoje você veio aqui prestigiar o podcast e contribuir com todos que nos assistem e nos seguem, né, Edson? Exatamente. Agradecer também, Flávia, não te conhecia, estou te conhecendo hoje, mas já estou ficando fã, né? Foi um bate-papo já fez legal. uma terapia aqui? Já fiz, tentei, A gente já perguntou, me fale um pouco mais sobre tentei isso. fazer uma terapia, mas ela descobriu. Ela não quis fazer, mas depois eu vou pedir o apoio dela, porque acho que já fui um líder, mas não sei se eu fui completo. Acho que não. Com certeza não. Quero agradecer a todos mais uma vez aqui pela vontade e disposição de assistir o nosso podcast. Quero agradecer a Ritaco Seguros e a Trilha Empregos que nos proporcionam também esse momento muito gratificante. Peço que compartilhem, que dê seus likes aí também e dê os seus elogios para nós, por favor. A gente quer elogios e se for uma crítica também que seja construtiva, tá ok? Agradeço mais uma vez, Flávia, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por trazer para a mesa essa pauta que é tão importante e necessária, que é a segurança psicológica dentro das relações humanas. Muito obrigada e eu tenho certeza que as pessoas serão muito impactadas pelo que nós falamos aqui. Que bom. Agradeço. Até mais, Célia. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.